Sejam bem-vindos a mais uma videoaula Casasoft. Nessa videoaula iremos falar sobre manutenção de imóveis no indicador de imóveis CRM. Esse processo envolve a abertura de um chamado, a aprovação de um orçamento, a emissão de uma ordem de serviço e, por fim, a execução dos itens aprovados no orçamento. Para iniciarmos a manutenção, vamos até o menu lateral e clicamos em Manutenção. Em seguida, clicamos novamente em Manutenção. Clicamos no botão Novo para a abertura do chamado. O sistema apresenta uma referência automática, podendo ser alterada conforme os padrões de cadastro de sua empresa. Em Setor, selecionamos o setor responsável pela abertura desse chamado. Em Referência Imóvel, utilizamos o botão Seta para selecionar o imóvel desejado. Selecionamos o imóvel e clicamos em Selecionar. Em Anotações sobre o chamado, inserimos as informações necessárias. Em Prioridade, informamos a prioridade para este chamado. Em Responsável, informamos o responsável pela abertura desse chamado. Em seguida, clicamos em Confirmar. Chamado aberto com sucesso no sistema. Utilizando o botão de expansão, podemos verificar as informações que estão nesse chamado. O próximo passo é adicionar um orçamento para esse chamado. Para isso, selecionamos o chamado desejado e clicamos em Orçamento. Em seguida, Incluir orçamento. Na janela que se abre, selecionamos o prestador de serviços. Em Previsão, informamos a data de previsão para este orçamento. Em Informação complementar, adicionamos as observações necessárias. Em seguida, vamos adicionar os itens que farão parte desse orçamento. Para isso, clicamos no botão de Adição. Em Descrição, informamos a descrição do item a ser orçado. Em Valor orçado, informamos o valor do item. E clicamos em Confirmar. O item Mão de Obra está adicionado à lista de itens orçados. Você poderá adicionar quantos itens forem necessários para este orçamento. Nesse exemplo, vamos realizar a adição de mais um item. Clicamos novamente no botão de Adição, informamos o item desejado, o valor do item e clicamos em Confirmar. Agora temos dois itens orçados com a situação em aberto para este orçamento. Adicionados os itens, clicamos em Confirmar. Automaticamente, o sistema altera a situação desse chamado para Em Orçamento. Clicando no botão de expansão, podemos visualizar os itens que estão sendo orçados neste chamado. O próximo passo é aprovar ou recusar os itens orçados que estão na situação em aberto. Para isso, selecionamos o chamado desejado e clicamos no botão de Editar. Em seguida, clicamos em Orçamentos. Selecionamos o orçamento e clicamos no botão de Edição. Selecionamos o primeiro item orçado e clicamos no botão de Edição. Alteramos a situação deste item de aberto para a nova situação. Nesse exemplo, este item está sendo aprovado e clicamos em Confirmar. Selecionamos o segundo item e clicamos no botão de Edição. Alteramos também a situação para Aprovado e clicamos em Confirmar. Com os itens do orçamento em Aprovado, clicamos no botão Confirmar. O sistema agora apresenta o item 1 e o item 2 na situação Aprovado. Clicamos em Confirmar. Com os itens aprovados,
O próximo passo é emitir uma ordem de serviço para esse chamado. Para isso, clicamos em Ordem de Serviço. Em seguida, clicamos em Incluir ordem de serviço. Na janela que se abre, selecionamos a situação desta ordem de serviço. Você poderá utilizar o botão seta para adicionar as situações desejadas. Em tempo de execução, informamos a quantidade de dias para execução deste serviço. Em seguida, utilizamos o botão seta para selecionar o responsável pela autorização desta ordem de serviço. Selecionamos a pessoa responsável e clicamos em Selecionar. Em Atendente, selecionamos o atendente responsável pela abertura desta ordem de serviço. Em seguida, clicamos na aba Itens do serviço. Nesta janela, vamos adicionar os itens que foram aprovados em orçamento e que devem ser executados. Para isso, clicamos no botão de adição. Selecionamos o primeiro item aprovado e clicamos em confirmar. Novamente, clicamos no botão de adição para adicionarmos mais itens aprovados. Selecionamos o próximo item e clicamos em confirmar. Utilize a aba Anotações para inserir as observações desejadas. Adicionados os itens do serviço, clicamos no botão Confirmar. Lembrando que o campo Data da conclusão deve ser deixado em branco até o término da conclusão dos serviços solicitados. Percebam que o sistema agora informa a situação como em execução. Depois que o reparo for concluído, é necessário realizar a conclusão deste chamado no sistema. Para isso, selecionamos o chamado desejado, clicamos no botão de editar. Em seguida, clicamos na aba Ordem de Serviço. Clicamos no botão de edição. Na tela de cadastro de ordem de serviço, podemos informar a data em que será realizado o pagamento pela prestação dos serviços. Você poderá também informar se os serviços foram realizados conforme as necessidades. Utilize esse espaço para adicionar informações necessárias. Em data da conclusão, informamos a data em que foi concluído este reparo. E clicamos no botão Confirmar. Chamado de manutenção concluído com sucesso. Utilize o botão Filtro para visualizar os chamados que estão em aberto, em orçamento vencido, em execução vencida, concluídos ou cancelados. A opção Somente ativos permite que o sistema apresente somente os chamados que ainda estejam ativos no sistema. Desmarcando esta opção, o sistema irá apresentar a relação dos chamados que não estão mais ativos. Terminamos assim as informações sobre manutenção de imóveis no indicador de imóveis CRM.